Bom, então nós vimos o versículo 8 de Provérbios 1 e vale a pena destacar que a partir da leitura do versículo 8, a gente entende que a nossa atitude ao ler o livro de Provérbios, ao ler os próximos versículos, deve ser a atitude de um filho que reconhece a sua própria ignorância e que confia nas instruções de seu pai. Um pai amoroso que deseja ensinar os seus filhos a andar de maneira sábia, para que eles possam prezar pela sabedoria e aproveitar os benefícios dela. E para isso o filho deve ouvir atentamente e prezar pela instrução e pelo ensino, com destaque para o verbo prezar, ou seja, ele precisa cuidar, observar, ter em alta estima a instrução e o ensino. Do contrário, se o filho ouve, mas não medita nesses ensinos e não segue essas instruções, então ele está desprezando o conhecimento do pai. Então agora vamos ler de novo o versículo 8 e observar os versículos de 9 a 19 do capítulo 1 de Provérbios. Leiamos. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes os ensinos de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentam seduzir-te, não o permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubarmos. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo que tomarmos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam, da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam ciladas contra a própria vida. Constroem emboscadas para sua própria destruição. Tal vereda é de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Vamos retomar então, a partir do versículo 9. Pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Então, em suma, o versículo 9 está dizendo que a instrução e o ensino dos pais hão de formar uma coroa de bênçãos para a cabeça e um colar de honra para o pescoço. Aqui, nós não temos somente uma espécie de representação estética desses benefícios da instrução e do ensino. A coroa e o colar representam nobreza, honra, vitória. Dessa forma, o filho que segue as instruções de seus pais alcança bênçãos e também honra. E com isso em mente, o pai faz uma série de advertências contra a sedução das pessoas perversas. É preciso aqui primeiro ter em mente que a pessoa perversa não é, certamente, uma espécie de vilão de uma história de quadrinhos. A pessoa perversa é simplesmente aquela pessoa que pratica perversidade. E aqui, perversidade não somente aos olhos da sociedade, mas aqui temos que considerar aquilo que é perversidade aos olhos de Deus, primeiramente. Por isso, pessoa perversa
é uma pessoa sedutora, porque ela é alguém que pode ser até legal com você e que pode até mesmo genuinamente gostar de você. Pode ser alguém que nem tem ciência de que os seus atos são perversos e que haja sem aparente má intenção. Mas são pessoas que, embora possam até ser legais, ou até serem consideradas, digamos assim, gente boa, possuem práticas e atitudes que são consideradas perversas por Deus. E agora, tendo em mente quem é essa pessoa perversa, nós precisamos também ter em mente que o pai aqui não tenta fazer o filho fugir do pecado, lhe privando de saber sobre as coisas pecaminosas. Ora, muitos pais, ao educar, tentam simplesmente manter seus filhos, digamos assim, entre muitas aspas, na inocência. Ocorre, entretanto, que essa tentativa de manter os filhos na inocência a todo custo acaba se revelando por muitas vezes bem nociva ao filho. Isto porque não existe nenhuma pessoa sequer que seja inocente. Se os pais tentarem educar um filho, privando de entender a maldade do mundo e tratando-se desse filho como se ele tivesse um coração inocente, estes pais terão uma grande surpresa no futuro, pois esse filho será entregue à maldade do seu próprio coração. Ou seja, ao privar um filho de conhecer a maldade do mundo, tratando dele como um pobre inocente, os pais o deixam totalmente entregue à maldade do seu próprio coração. Este filho pode encontrar a perversidade dentro de si e não saber como lutar contra ela. E não saber nem mesmo por que deveria lutar contra ela. Afinal, ele não é inocente? Seus impulsos pecaminosos não são inocentes, digamos assim. Ora, todos sofremos com a influência do pecado em nossos corações. A influência do pecado opera não só no nosso próprio coração, mas a influência do pecado também chega até nós por meio das pessoas que nos cercam. E assim, o pai de Provérbios sabe que os seus filhos sofrem essas influências. A influência do pecado do seu próprio coração e também a influência das pessoas perversas. E assim, ele vai primeiramente advertir o filho contra a maldade dessas pessoas perversas. Versículo 10. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Esse pai não só adverte o filho a não seguir as pessoas perversas, mas ele vai ensinar o filho o modus operandi dessas pessoas. Quais perversidades essas pessoas praticam e como essas pessoas praticam a perversidade, como que essas pessoas exercem a sua sedução para levar outros a praticarem as mesmas obras mais do que eles. Ou seja, é importante, conforme os pais avançam no processo de educação, não deixar os filhos alheios à existência do pecado e dos efeitos do pecado. Pelo contrário, os pais devem ensinar os filhos onde estão as armadilhas do pecado e como essas armadilhas funcionam, a fim de que o filho seja capaz de identificar essas armadilhas e assim poder fugir delas. E o pai de Provérbios, ele vai fazer isso. Ele vai ensinar seu filho como que acontece essa sedução. Como nós vamos ler a seguir. Quantos pais, nós podemos pensar aqui, tentam educar os filhos por meio da ignorância? Afinal, é muito mais fácil, não é mesmo? Contudo, não é assim
o modo que Deus educa. E também não é o modo que Ele nos ensina a educar. Deus sempre apontou seus filhos, sempre apontou o pecado aos seus filhos. Ora, não seria mais fácil se Deus, ao invés de apontar o pecado e nos ensinar a lutar contra ele, simplesmente tivesse apagado qualquer registro acerca da existência de pecado das nossas mentes? Contudo, Deus sabe que, ainda que nós não tivéssemos qualquer lembranças do que é o pecado e de como se peca, o nosso coração ainda assim iria em direção ao pecado, por causa da nossa natureza corrupta. Assim, quando Deus nos instrui acerca do que é bom e agradável, Ele também tem o cuidado de nos apontar aquilo que é mau e perverso, para que nós sejamos astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas, assim como Jesus nos orienta em Mateus 10,16. Então, o pai ele vai ensinar o filho como que as pessoas perversas agem e também qual deve ser a resposta do filho a esses convites. Versículo 10. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. E a partir de agora, nós vamos destacar alguns pontos importantes acerca dessa elucidação que o pai faz ao filho. O destaque do versículo 10 é que a pessoa perversa, ela convida outros a participarem dos seus feitos. Ainda no versículo 11, nós vamos ver que essas pessoas atentam contra a propriedade dos outros e também contra a vida dos outros. Elas acreditam que podem se apossar daquilo que não é delas e muitas vezes cometem seus maus feitos só por diversão, pois acham prazer na sua iniquidade. Como no versículo 11, se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Destaque do versículo 12, que diz: traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. É que essas pessoas acreditam que podem exercer poder sobre a vida de outra pessoa. Elas acham que têm poder sobre a vida e a morte, que podem destruir, aniquilar alguém, o que sabemos que não é verdade. Versículo 13. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo que roubarmos. Ora, os perversos se enriquecem através de tomar aquilo que não lhes é de direito. Eles fazem destas coisas ilícitas as suas riquezas. Versículo 14. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo que tomarmos. Bom, a partir disso nós vemos que elas podem se apresentar com um discurso de quem deseja dividir, repartir, viver em comunidade. E muitas vezes, de fato, podem ser pessoas que te incluem em um grupo, que te tornem parte ali do que elas fazem e que repartem com você. Contudo, o que elas repartem não são frutos lícitos. O que elas repartem são riquezas que são de direito de outra pessoa. Versículo 16 e 15. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. São, assim, pessoas que, se você ceder, muito facilmente te incluem e te tornam participante dos seus caminhos. Ocorre, contudo, que o caminho destas pessoas não levam a um bom fim. E é por isso que o pai faz essa advertência que nós acabamos de ler. Portanto, quando, ao invés de escutar a instrução do pai e da mãe,
conforme nós já falamos anteriormente, na última exposição, instruções e orientações estas, que devem ser seguidas, é claro, na medida que estão de acordo com a autoridade concedida aos pais por Deus. Ao invés de seguir a verdadeira instrução, o filho escuta e passa a escutar a instrução dos perversos. Ele se torna participante deste caminho perverso, se tornando como um deles, perdendo a sua coroa de bênçãos, ou seja, perdendo aquelas bênçãos que vêm de se seguir a sabedoria, e perdendo também a sua honra, o seu colar de honra. Assim, para este filho, o que restará? Versículos 17 a 19. Assim como é inútil estender a rede de caça, se as aves te observam, da mesma maneira, estas pessoas não percebem que armam ciladas contra a própria vida. Constroem emboscadas para a própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Restará, portanto, para essas pessoas a destruição própria. E aqui é muito importante observar o que o pai diz. É inútil montar uma armadilha se a ave te vê montá-la. Então, nós podemos ver aqui que o filho que ouve a instrução do seu pai é como aquela ave que vê a armadilha sendo montada. Ele vê a armadilha, entende como ela funciona e por isso ele consegue evitar as armadilhas. Mas isto só acontece por quê? Porque ele ouviu o seu pai. E o seu pai, por sua vez, lhe explicou onde essas armadilhas se encontram e como essas armadilhas funcionam. Então o filho, ao observar tais explicações do pai, passa a saber identificar as armadilhas, assim como essa ave que observa o caçador. Mas o perverso, por sua vez, não sabe onde estão as armadilhas. Ele não só cai nessas armadilhas, como ele coopera com a sua própria ruína. Ele não só não identifica a armadilha do pecado, como ele ativamente vai em direção a estas armadilhas. Isto porque, ao agir de maneira perversa, os perversos acham que estão oferindo lucro. E assim incentivam outros a agir da mesma forma que eles. Contudo, através da sabedoria, nós vemos que todo o pretenso lucro dos perversos não passa de ambição e ganância que conduz à sua própria ruína. Assim nós vemos que o pai, antes mesmo de elucidar mais acerca do caminho da sabedoria, ele apresenta aquilo que é o caminho do perverso, para que o filho saiba evitar esse mau caminho que leva à ruína, para que o filho seja como aquela ave que observa o caçador, que vê onde estão as armadilhas e consegue evitá-las. Mas o perverso, pelo contrário, ignora até mesmo como funciona a sua própria perversidade. E cada dia mais se conduz e conduz outros à ruína.